Oi, meus amores! Na nossa aula de história de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a família. A família, de todos nós, é composta por nosso pai, nossa mãe, avós, parentes. Podemos até ainda não morar com eles, ou até mesmo nem conhecê-los, mas todos vão fazer parte da nossa família. Eu coloquei aqui para vocês diversas imagens de famílias diferentes, para que vocês vejam o que é que torna cada família especial. A diferença, as particularidades, que cada uma delas vão possuir. Cada família é diferente uma da outra, e isso é que faz da gente tão especial, certo? Vamos lá. Para representar a nossa família, nós podemos utilizar a árvore genealógica. Ou seja, quando nós nascemos, nós nos tornamos parte de uma família, certo? E da história dessa família. Tanto nós vamos interferir na história dessa família, como a nossa família também vai fazer parte diretamente da nossa história, não é isso? E é comum que nós representemos os membros da nossa família de diferentes gerações, até aqueles que a gente nem conhece, por meio de uma árvore genealógica, certo? A árvore genealógica, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, de uma árvore, veja bem, que ela vai ser da seguinte forma. Primeiramente, vai começar com os nossos bisavós paternos, aqui, e os bisavós maternos, certo? Eu risquei aqui um pouquinho, deixa eu fazer novamente. Ó, aqui, bisavós paternos e bisavós maternos. Aí, que vai ser quem? O avô, os avós do meu pai e os avós da minha mãe, certo? Aí vai vir meus avós paternos e os avós maternos, que são os pais do meu pai e os pais da minha mãe. E por último, aqui na nossa árvore genealógica, vai vir quem? Você, certo? Que é o fruto, do nascimento, o filho do seu pai e da sua mãe. Da união dos dois, nasceu você. Se você tivesse um irmãozinho ou irmãzinha, mais de 2 irmãos, eles estariam aqui do seu ladinho, certo? Existem vários exemplos, várias árvores genealógicas diferentes. Vai depender muito do tamanho da família, certo? Aqui eu trouxe outro exemplo para vocês de árvore genealógica, só que com imagens. Ó, como ela fica bem bonitinha. Todo mundo pode fazer uma árvore genealógica da sua família. É só saber o nome das pessoas e quem elas eram. Se eram seus avós, seus bisavós, tios, primos, também podem entrar na árvore genealógica. Essa árvore ela pode ser enorme, dependendo do tamanho da sua família. Aqui nessa árvore que eu trouxe de exemplo para vocês, tem aqui os avós, papai e mamãe, Lucas e Luísa, como vocês estão vendo aí, que se casaram e deram origem aos seus filhos, André e Paula, certo? Que são irmãos. Aí podem existir muitos exemplos, diversas árvores diferentes e de diferentes tamanhos, que representam quem? Os membros da família. A gente sabe que cada membro da família vai possuir um nome, certo? E que, ao ler o nome completo desses membros de uma determinada família, é possível perceber que há sobrenomes. Entre um membro da família e outro vai ter sempre um sobrenome em comum, que diz que aquelas pessoas fazem parte da mesma família.
Antigamente, gente, as famílias representavam o seu sobrenome por meio de brasões. Olhem aqui esses brasões, que interessante, essas fotos que eu trouxe para vocês. Vejam bem. Aqui o brasão da família Santos, que é uma família bastante conhecida, né? Muita gente vai ter esse sobrenome Santos no seu nome, ó. Silva, também bastante conhecido esse sobrenome. Ferreira. Aí vamos lá, vamos continuar. Mas fica aí a nossa pergunta: de onde vêm esses sobrenomes? Os sobrenomes, eles podem surgir de várias situações e é bem interessante que cada membro da família saiba a origem do seu nome. Fica aí a dica para vocês: pesquisem a origem dos sobrenomes de vocês, a história dos seus ancestrais. Vocês vão saber bastante sobre a história dos ancestrais de vocês só por essa pesquisa, a pesquisa do sobrenome, de onde surgiu esse sobrenome. Por quê? Esses sobrenomes que nós temos podem surgir de várias formas. Por exemplo, a ocupação. Sobrenomes que originam, né, da ocupação da pessoa. Como assim da ocupação da pessoa, professora? Ou seja, gente, do trabalho que essa pessoa tem. Por exemplo, o nome Ferreira vem da ocupação de ferreiro, do trabalho de ferreiro que uma pessoa tinha e que esse nome acabou se tornando o nome da família dela. E assim ele foi passando de geração em geração, esse nome Ferreira. Vamos lá. A localidade. A localidade também onde uma pessoa mora, por exemplo, pode dar um sobrenome àquela família. Como, por exemplo, o nome Ribeiro vem da moradia em área ribeirinha. Pessoas que moravam em beiras de rio, certo? Que a gente chama de área ribeirinha, poderiam sim colocar o nome de acordo com a área que ela vivia, o sobrenome, e assim vai passando de geração em geração. A filiação. A filiação, gente, também pode derivar um sobrenome, pode dar origem a um sobrenome. Por exemplo, tem sobrenomes que vão derivar do nome da mãe, do pai ou de um ancestral ainda mais antigo. Uma pessoa que, por exemplo, você nem teve a oportunidade de conhecer, por exemplo, um bisavô, um tataravô, e que pode dar origem a um sobrenome. Por exemplo, José Mariano. Esse nome José Mariano, ele tem origem do significado de José, filho de Maria, certo? José, filho de Maria, é como se eu pegasse esse nome e quisesse diminuir ele um pouquinho para que ele não ficasse tão grande. Em vez de colocar José, filho de Maria, eu coloco José Mariano, que tem essa origem. Entenderam? A característica que uma pessoa tem também pode dar origem a um sobrenome. A característica específica de cada pessoa, certo? Por exemplo, os sobrenomes Morena ou Moreno queria dizer o quê? Que aquela pessoa tinha um cabelo escuro, a pele escura e por isso deu origem ao sobrenome Morena ou Moreno e foi passando de geração em geração naquela família. A religião também pode influenciar muito na criação, né? Na origem de um sobrenome. Em locais em que a religião cristã é bastante influente, é bastante ativa na vida das pessoas, os sobrenomes eles podem derivar desses termos religiosos.
Por exemplo, Santos, que é um sobrenome bastante conhecido, que muita gente tem, ele tem origem na religião cristã. Assunção, Anjos, Trindade, quem nunca ouviu o nome Maria dos Anjos, é também de origem religiosa, certo? Aqui no Brasil, por exemplo, nós vemos bastante o exemplo desses nomes de origem religiosa, porque aqui no Brasil também é bastante influente a religião cristã. E por hoje nós encerramos a nossa aula. Até a próxima. Fiquem com Deus.